Muito bem, então agora nós temos a segunda parte na nossa leitura, leitura do Eutífron de Platão, da tradução da Maria Luísa Roque, né? Então terminamos na outra parte da primeira parte, né, que ela divide de acordo com a regra do professor Follen, e agora então vamos para a segunda parte, começando na página 27. Né? Bom, só para resumir o que nós vimos até aqui, quem já assistiu outro vídeo, né, esse resumo vai ajudar para lembrar. O Eutífron, ele encontra Sócrates na frente do pórtico do rei, né, na estoá do pórtico do rei, ali na varanda. Lá ele pergunta para Sócrates, né, o que ele está fazendo ali. Sócrates vai dizer que ele está sendo acusado com uma denúncia pública, né, o que em grego chama-se grafê, né, na linguagem jurídica grega. Enquanto que o Eutífron está indo ali para fazer uma acusação privada contra um indivíduo. Sócrates recebe uma acusação pública por meio de um cidadão ateniense chamado Mileto. Né? Mileto acusa Sócrates de corromper a juventude da cidade. A gente nem sabe o que significa isso ainda. Né? Então, essa é a acusação contra Sócrates. Seria Mileto acusando Sócrates em benefício da cidade. Até esse momento. E Eutífron está lá também fazendo uma acusação que a gente não viu ainda o que é. Então a gente vai descobrir. Bom, o Sócrates, ele termina a primeira parte falando assim: o Mileto, ele parece ser um homem bem intencionado, porque ele quer cuidar primeiro da juventude para depois cuidar dos mais velhos, né? Isso é uma coisa muito digna, muito honrada, né? Até porque, como qualquer agricultor faria, cuidar primeiro das plantas menores, das plantas que nascem, para depois cuidar das plantas maiores, né? Então, o Sócrates, ele faz um elogio a Mileto dizendo, olha, ele vai fazer algo bom para a cidade se ele continuar com essa intenção de cuidar da juventude, né? Porque o próprio Sócrates, ele tinha também essa mesma intenção, né? Não de cuidar da juventude, mas de não permitir que as palavras dos sofistas, né, conquistassem o coração da juventude de tal forma que elas estariam completamente perdidas em relação ao norte filosófico da verdade. Né? O Sócrates defende a existência de uma verdade absoluta, enquanto que os sofistas eles são, na maior parte das vezes, relativistas. Né? Sofistas é uma classe de pensadores que surgiram na Grécia Antiga, dedicados ao estudo da retórica, da oratória, da erística. A oratória, né, a arte de falar bem, né? A retórica é uma arte também de falar bem em público, e a erística é uma arte de debate, né? Você debate para conseguir ganhar o debate, né? Debate pelo debate em si mesmo, sem nenhuma preocupação com a verdade, né? Então, é muito comum que os sofistas, eles digam que são sábios, né? A palavra sofistas vem de sofos, né? Significa sábio. Eles têm uma sabedoria que pertence a eles e eles vendem essa sabedoria a troco de dinheiro, a troco de algum tipo de contrapartida, né? Pode ser também status social ou qualquer outra coisa assim. Bom, sobre os sofistas a gente vai também há um diálogo do Sócrates, do Platão, né? Que chama-se o Sofista, que a gente vai ver em outro momento quando chegar a hora. Então o Sócrates está elogiando o Mileto, né? Ele começa bem, né? Ele começa querendo cuidar dos jovens, né? Se ele começar fazendo isso, ele vai causar um bem para o Estado mais adiante. Bom, e aqui a gente retoma a leitura, né? Então, Eutífron agora fala: desejaria que fosse assim, Sócrates. Assim como, né? Desejaria que fosse como você está falando, que o Eutífron é um homem bom que está pensando no bem da cidade, né? Então, vou retomando, né? Desejaria que fosse assim, Sócrates, mas temo que aconteça o contrário. Pois, sinceramente, parece-me que ele começa por causar dano ao Estado. Ou, né, dano à cidade. Né? Estado e cidade aqui é a mesma coisa. Né? Desde a sua base, procurando cometer injustiça contra ti. Vamos, conta-me o que, enfim, ele diz que tu fazes para corromper os jovens. Para Eutífron, né? Para Eutífron, e Eutífron é um nome até engraçado, né? Porque nome eu, né? Eu, do Eutífron, né? A preposição significa bom, né? E from significa algo como pensar, como prudência, né? Então a boa prudência, né? Então Eutífron falou assim, olha Sócrates, eu não acho que o Mileto é prudente de fato, como você está falando, né? Benigno de fato.
eu acho que ele está cometendo uma injustiça, ou seja, ele é injusto, né? Porque de acordo com o que eu penso, né, que eu penso aqui, acusar você que é um homem que tem a fama de buscar com ética e com retidão a justiça, o amor à verdade, né, e a honra aos deuses, você não é um homem que deveria ser acusado de corromper a juventude, uma vez que as suas falas são falas que elevam, né, de certa forma, moralmente as pessoas, né, e a busca pela verdadeira piedade. Então, Eutífero reconhece, de certa forma, que Sócrates é um modelo, né? Ele é um modelo de alguma coisa, né? Pelo menos um modelo de bom discurso, de uma piedade, né? De uma certa piedade, né? Que é o interesse maior do Eutífero aqui. Sócrates, então, responde. O Eutífero, então, pergunta, vamos, né? Conta-me o que, enfim, ele diz que tu fazes para corromper os jovens, né? Que o Mileto, qual que é a acusação do Mileto? O que ele fala, né? Então o Sócrates fala: coisas paradoxais ao ouvi-las, meu caro, pois ele diz que eu sou um fazedor de deuses. E porque faço novos deuses e não acredito nos antigos, indiciou-me por amor destes, como ele diz. Então, agora temos uma outra informação aqui. Mileto acusa Sócrates de não crer nos deuses antigos. Quem são esses deuses antigos? Zeus, Hera, Poseidon, Apolo, Hermes, os deuses olimpianos, né? Os deuses que formam a corte que dá ordem ao cosmos, como ela funciona. Quando Mileto faz isso, ele fala assim, ó, eu estou acusando Sócrates, por quê? Porque o que ele está fazendo com esses jovens aí, corrompendo eles, trazendo a eles um novo Deus, uma nova maneira, uma nova religião, né? Ou uma nova espiritualidade, ou alguma coisa assim. Ele fala de um Deus novo. E ao falar de um Deus novo, ele corrompe a tradição dos deuses antigos da cidade. Corrompendo essa tradição, ele desvirtua os jovens daquilo que se espera dele. Os jovens devem obedecer às autoridades, assim como os deuses obedecem às suas hierarquias. Os jovens devem procurar o favor daqueles mais poderosos, assim como os deuses produzem favores para aqueles que estão acima e abaixo. Os deuses têm seus desejos e vontades, e por isso eles podem permitir uma série de comportamentos erráticos, como adultério, como assassinato, como traição, mentira. O próprio Hermes é o deus dos ladrões, né? Então, as divindades gregas, elas não atribuem, como o deus cristão atribui, pecado ao comportamento errático, ao comportamento erro do homem, né? E o Sócrates falando, não, os deuses, existe uma verdade, né? Uma verdade absoluta, um bem absoluto, uma moral, uma ética absoluta, e isso gera, né, a percepção, né, que Sócrates está pregando um novo Deus, né, um Deus que talvez estaria acima desses outros deuses, né, ou um Deus que é um outro Deus à parte, né, de uma divindade nova, né. E o Sócrates fala que, olha, estou sendo acusado de fabricar um novo Deus, né. Trocando em miúdos, né, trocando por outras palavras, né, o Sócrates está sendo acusado de ateísmo. Ateísmo. Aquele que não acredita nos deuses da cidade. E isso é um problemão. Por quê? Porque os deuses da cidade, os deuses do panteão olímpico, eles cuidam da cidade, né? Eles cuidam da ordem, da harmonia, do cosmos, da natureza, cuidam das famílias, cuidam dos nascimentos, cuidam da colheita, cuidam das chuvas. Então, se você, de certa forma, desonra ou age em contradição a esses deuses, eles podem punir você. E ao punir você, eles vão punir a cidade toda, porque são deuses que punem as forças próprias da própria natureza, né? Então, pode haver guerras, pode haver, enfim, né, comoções, né? Pode haver fome, pode haver peste, qualquer tipo de coisa desse sentido. Então, há um amor de Mileto. Mileto fala, eu amo os deuses, eu amo a tradição, por isso acuso Sócrates de falar para os jovens sobre uma forma de viver
que é diferente da nossa tradição. E isso quer corromper a juventude até aqui. Então, pelo menos é isso que a gente está lendo e interpretando até esse momento. Então o Eutífron ele pergunta, né? Ele fala: compreendo, Sócrates, compreendo. É porque tu dizes que, aí a tradutora traduziu por gênio, né? Gênio. Gênio, sabe? Gênio da lâmpada, né? Aladim, né? Mas na verdade a palavra grega é daimon, que seria melhor traduzido por demônio. Mas demônio ele é um problema essa palavra, né? Porque a tradição cristã, ela tornou a palavra daimon, demônio, algo ligado ao mal, né? São seres demoníacos. Enquanto que a tradição grega entendia os daimons, né, como seres espirituais. Qualquer ser espiritual. Pode ser um anjo, pode ser um ser do mal, né? Existia a ideia da eudaimonia. Eudaimonia é a palavra grega para felicidade, né? Eu é bom, né? Bom, e daimon é demônio. Ter um bom demônio, ser feliz é ter um bom demônio, uma boa consciência, uma boa voz que fala para você aquilo que é correto fazer e aquilo que é incorreto fazer, né? Então, a ideia do daimon aqui não é no sentido do demônio, né? Mas no sentido de uma voz que fala com Sócrates. E essa voz seria interpretada, né, pelos gregos atenienses como o Deus, né? O Deus que Sócrates diz adorar. Aliás, o Deus que dizem que Sócrates adora, o Deus que é uma novidade para a cidade, né? Então o Eutífron está falando: olha, Sócrates, eu compreendo. Por quê? Porque você fala que tem um daimon que fala com você, né? A gente vai saber depois, né, o que esse daimon fala com Sócrates, né? Um daimon, né? E esse daimon, ele quando você fala dele, as pessoas escutam e pensam: é outro Deus, né? Não são os deuses gregos, né? Então ele continua, né? É porque tu dizes que o daimon, né, vem a ti frequentemente. Portanto, ele te faz esta acusação porque introduzes inovações no que diz respeito aos assuntos religiosos. Esse negócio de daimon falando com as pessoas, né? Voz interior, o grego não entendia assim, né? O grego não é uma voz interior, na verdade, né? É uma voz exterior, né? Uma voz externa, vindo da divindade, que fala diretamente com Sócrates. Os deuses falam por meio dos seus oráculos, né? Os deuses falam por meio dos seus profetas, mas falam sempre de uma maneira muito, muito, muito esotérica, assim, muito, muito simbólica, né? Enquanto que o discurso de Sócrates parece ser um discurso que não tem esse elemento tão fechado, assim, né? É um elemento muito mais claro, objetivo, né? Portanto, então, retomando, né? Portanto, ele te faz esta acusação porque introduz inovações no que diz respeito a assuntos religiosos. E vai agora ao tribunal para caluniar-te, sabendo que tais coisas são fáceis de ser mal interpretadas perante o povo, né? A palavra interpretada aqui é a palavra hermenêutico, né? Ou seja, você dizer que existe um demônio que fala com você, Sócrates, o povo acha que é um Deus novo. Mas o Eutífron falando, né? Eu sei que eu conheço os mistérios da religião, eu sei que não é isso, né? Eu sei que é a divindade falando com você. Eu sei que não são outros deuses, mas são os nossos deuses que falam com você. Porque o que Sócrates fala é considerado por Eutífron a verdade. É considerado por Eutífron algo que é reto, correto, né? Tanto que Eutífron se digna, né, a conversar com Sócrates justamente por causa disso. Porque ele entende que o Sócrates não está ali mentindo, nem enganando, nem fazendo nenhum tipo de ato injusto. Continua Eutífron. Pois de fato também de mim, olha só, pois de fato também de mim, quando digo na eclésia, né, na assembleia, reunião dos homens livres de Atenas, né, dos cidadãos atenienses, quando digo algo na assembleia a respeito de assuntos religiosos, predizendo-lhes o futuro, zombo de mim. Agora nós descobrimos que Eutífron é um vidente, né? Eutífron é alguém, um profeta. Ele recebe revelações dos deuses sobre o que vai acontecer. Então, vai haver uma seca, vai haver uma guerra, vai haver uma peste, nós devemos fazer isso aqui, porque senão vai acontecer outra coisa. Ou seja, Eutífron é um profeta, né? E ele é ridicularizado por ser um profeta. Então, Eutífron e Sócrates parecem assim, o Eutífron está entendendo, né? Está interpretando que Sócrates tem a mesma experiência mística, religiosa que ele mesmo tem.
E entende também que Sócrates ele é mal interpretado, assim como o próprio Eutífron é interpretado. Ele está tentando encontrar o quê? Um ponto de conexão, de reconhecimento, né, com Sócrates, né? De identidade. Né? Eles zombam de mim como se eu fosse louco. Certamente, do que eu predisse, nada afirmei que não fosse verdadeiro. Entretanto, invejam todos nós, que somos assim. Assim como, né, que ouvimos a voz dos deuses e damos importância para essa voz, né, e falamos de acordo com essa voz. Contudo, não há necessidade de nos preocuparmos com estes fatos, mas enfrentámo-los resolutamente. Né? Ou seja, o Eutífron fala, bom, Sócrates, você está sendo acusado porque quem te acusa tem inveja de você. Assim como quem me ridiculariza tem inveja de mim. Inveja porque nós somos chegados dos deuses. E eles não são. Inveja porque a gente escuta os deuses falando com a gente. E eles não. Inveja porque nós sabemos coisas que eles não sabem porque os deuses nos comunicam. E eles não. Mas por isso é que então a inveja é despertada no coração dos homens, do coração de Mileto. E por isso que Mileto pratica uma injustiça contra você, Sócrates. Porque você está fazendo aquilo que os deuses mandam você fazer. Mas não tem problema não, Sócrates. Nós juntos, agora que eu identifiquei, você é parecido comigo, nós somos assim, temos a mesma atividade, fim, nós vamos unir forças, né, de certa forma, né? Nós vamos ganhar essa disputa, né? Nós vamos enfrentá-los e vamos vencê-los. Por que vamos vencê-los? Porque a verdade está com a gente, né? Porque a justiça está do nosso lado, né? E assim terminamos o segundo pedacinho, né, desse diálogo impressionante, né? É um diálogo assim, não é o mais elaborado, não é o melhor diálogo, mas é um diálogo fácil de ler e ao mesmo tempo muito intrigante que vai colocando e construindo aqui essa narrativa, né, sobre quem é Sócrates, quem é Eutífron e qual é a razão dele ter sido acusado perante o tribunal da cidade. Bom, por hoje é só e até a próxima. Falou!